Você está feliz essa noite? Você é feliz? Então fala com a direita, fala com a esquerda, diz boa noite. Que louvor abençoado, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigada por essa unção, que unção poderosa. Foi ou não foi, gente? Vocês receberam desde o começo? Então pode sentar, fique à vontade. A casa é sua. Eu estou muito feliz, viu, Ana? Muito obrigada pela confiança, né? Eu estou aqui representando o Rema Farol. Cadê os alunos do Rema Farol? Eles estão aqui? Dá um glória a Deus, faz barulho. Cadê os alunos? Já conhece que minha aula é assim, não é? Com muito movimento, mas eu estou muito feliz de revê-los, né? Estava com saudade já. Mas quero agradecer também aos pastores, né? Fui muito bem-vinda aí, o Jorge. Pastor Jorge está. Glória a Deus por sua vida, viu? Estou muito feliz de ver você prosperar. Também a nossa reverenda e as demais. Aqui o pastor também, né, Júnior? Obrigada pela confiança, toda a liderança. Esse povo maravilhoso que nos recepcionou tão bem. E você está bem confortável nessa cadeira? Aí você pode dizer, Deus é bom. Diga para o seu irmão, você fez parte disso. Usufrua, cuide. Amém? Precisamos cuidar, amados. Aí isso não pode ter chiclete. Dá glória a Deus, aleluia. Uma água em cima, porque aí custou, né? O seu esforço e o seu amor pela obra. Tá linda a igreja, viu? Meus parabéns a todos. Então, daqui a pouco, quando terminar essa aula, você pode procurar também Maria. Maria está lá atrás, fazendo as matrículas do Rema. Amados, eu vou te dizer, o Rema muda qualquer vida. Quem foi mudado pelo Rema aqui? Cadê? Quem fez o Rema? Agora, quem não fez o Rema ainda? Levanta as mãos. Uma, duas. Hoje é o dia. Hoje é o dia de fazer a matrícula do Rema. Amém? E crescer mais e mais. Glória a Deus. Então, são várias matérias. Uma delas que nós vamos tentar hoje trazer, porque o tempo é muito curto. Eu posso dizer que vai ser uma conta-gota do que essa matéria nos traz. É verdade ou não é, alunos? São muitas revelações. Mas o que podemos trabalhar aqui, nós vamos fazer. Tá bem? Então, eu quero falar um pouco sobre o caráter de Deus. Se eu pudesse colocar um tema, eu colocaria em defesa do caráter de Deus. Aí você me pergunta, Maísa, Deus precisa de defesa? Vamos continuar aqui a leitura? Abra a sua Bíblia em 1 João 4:8. Essa é uma aula demonstrativa do Rema, amém? Mas crê que tem unção? Porque é uma escola espiritual. É um culto, amém? Em 1 João 4:8, a Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Sabe que João, ele está resumindo perfeitamente a natureza divina de Deus. Ele está nos confirmando que Deus é amor. Mas também precisamos conhecer os seus atributos. Vá lá em Tiago 1:17, eu preciso que você abra só um pouquinho rápido, porque o assunto é extenso. A Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Aí ele diz, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Ou seja, Deus, o que ele diz, é como o louvor estava falando, a palavra dele é final. Ele não vai mudar. É bom nós entendermos, nós podemos até jejuar pelo país. Mas sabe que Deus, ele não vai mudar a circunstância do país. Diga, quem vai mudar sou eu. Porque a cadeira de autoridade, quem constituiu foi Deus. Mas quem coloca para sentar ali é o homem. Dá um amém de vez em quando que é bom. Porque o atributo dele é bom. E se de repente é um governante ruim, a culpa vai ser de Deus? Então, se ele escolhesse, pode ter certeza, seria o melhor. Mas não vamos tocar nesse assunto hoje. Amém? Então, eu quero falar aqui sobre os atributos de Deus. Ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que ele não muda como sombra inconstante. Então, esses são os atributos de Deus. Amém? Então, ele é bom e ele é amor. Então, podemos nos assegurar, ter a segurança, amém? Do que ele é. Glória a Deus por isso. Aí você vai lá rapidinho em Hebreus 11:6. Vai abrir a Bíblia um pouquinho, daqui a pouco a gente começa na pregação. Veja o que é que ele diz. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você se aproximou dele?
Então é necessário que primeiro você creia que ele existe. Você creu? Para aceitar Jesus, você precisa crer primeiro. Mas também não só crer, que ele tem grandes galardões. Vê aí o versículo que ele diz. Que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, amados, ele tem galardão para aquele que crê, não é para qualquer um. Quem quer aí dar glória a Deus, amados? Eu fico feliz com isso. Como eu sou presenteada por ele. Amém? Então, amados, o que é necessário para esse tempo de uma pandemia? Amados, nem a guerra conseguiu fechar a igreja, mas nós tivemos igreja fechada. O que é que nós precisamos para esse tempo? Diga para o seu irmão conhecer quem é Deus. Você precisa conhecer quem é Deus, quem é o nosso Deus. Aí eu te pergunto, você conhece Deus? Pensa agora, quem é Deus para você? Já parou para pensar quem é Deus? Mas não bota assim de uma forma decorada, como um jargão evangélico. A maioria das pessoas, quando nós pregamos, você pode observar que a primeira coisa que ela faz, eu conheço Deus, sim. Mas será se você conhece intimamente? Para quando as pressões chegar, ela não tirar você do prumo? Ou roubar a tua fé? Ou a tua crença? Quem Deus é para você? Pergunta para o seu irmão, quem é Deus para você? Sabe que é muito importante nós sabermos quem é Deus para nós? Porque, amados, é essa imagem que nós vamos precisar quando a pressão chega. Os cenários, ele acontece todos os dias. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflições. Mas nós não podemos perder o quê? O bom ânimo. Mas como é que a gente está se comportando quando as pressões chegam? Eu vi um ditado muito bom. Você sabe quando ele é crente? Quando ele é apertado. Sabe que hoje, antes de subir aqui, eu fui apertada? Fui pressionada. O diabo sabe porque sabe o nosso chamado, amados. E a nossa missão. Eu estava pregando hoje de manhã que a missão de Jesus foi morrer por mim e por você. Diga para o seu irmão, não foi nada fácil. E ele foi tentado em todas as coisas. E quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado nas 3 dimensões. Ele foi tentado na carne, na alma e no espírito. Mas ele entendeu que ele não era carne nem era alma, ele era espírito. Então ele não cedeu às tentações. Ele usou a palavra. E nós precisamos conhecer Deus ao ponto, quando as pressões chegar, é a palavra, amados, é a palavra que vai nos tirar, amados, da pressão. Não é o desânimo, porque quando o desânimo chega, nós não oramos mais, não fazemos mais nada da vida. E a pressão chegou e eu cedi, mas daqui a pouco eu lembrei quem eu era. É muito bom entendermos qual é a nossa identidade. Diga, eu sou filha. Diga, eu sou filha. Eu sou filha. Porque na hora das pressões, se não conhecemos a Deus de forma bíblica, nós vamos confundir, primeiro, o seu caráter e os seus atributos. Então, Deus é bom em todo o tempo, independente de mim, de você, dos seus sentimentos. Porque quando nós não conhecemos os atributos, que Ele é amor e que Ele é bom, amados, no desespero, nós vamos culpá-lo por coisas que acontecem. A primeira coisa que nós falamos é, cadê você, Deus? E Ele vai dizer para você, eu estou aqui no trono, nunca saí desse lugar. E a forma de te amar foi dando o meu único filho. Quantas vezes nós perguntamos aonde você está? Culpamos logo ele, mas eu vou te dizer, não se condena, isso é normal. Porque com Jó não foi diferente. E agora eu quero entrar na pregação. Vamos entrar na história de Jó. Abra a sua Bíblia aí em Jó 9. Sabe o que é que nós vemos aqui em Jó? O começo, um homem feliz, com muitas posses, uma família estruturada. Mas quando ele estava no melhor do bem bom, chegam os funcionários, aí já começa a declarar Jó, ó, e seus filhos morreram, sua fazenda pegou fogo. Quem sabe dessa história de Có e Salteado? E muitas vezes nós usamos esse jargão de dizer, exerça a paciência de Jó. Diga para o seu irmão, é melhor a paciência de Jesus. Por que será se Jó foi paciente assim?
Um homem cheio das posses, de repente, começa a gado morrer. Filhos morreram. A casa, tudo, a fortuna dele foi destruída da noite para o dia. Amém? Mas quando ele estava, amados, na pior situação, apareceram 3 amigos. Quem lembra o nome? Elifaz, Bildade, Eliú. Ele foi o cara que fez o rema. Daqui a pouco tu vai entender. Mas de imediato apareceu Elifaz, Bildade e Zofar. Você está em 1 João 9? Veja o que é que a Bíblia diz. No 1. Então, Jó 9. Então Jó respondeu: bem sei que isto é verdade. Então ele está aqui com os amigos conversando, amém? Os amigos contando para ele: mas Jó, que situação é essa? Aí ele olhou para os amigos e disse: ei, eu bem sei que isto é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Aí eu te pergunto, será se Jó conhecia sua verdadeira identidade dizendo isso aqui nesse capítulo 1? Porque se você for para Jó, no começo da Bíblia, você pode ir lá rapidinho, Jó 1:1, mas fica aí que a gente vai terminar, vai acompanhar o 9, eu acho que toda a ministração vai ser no 9. Veja o que a Bíblia diz de Jó. Jó, a Bíblia diz em 1:1, na terra de quê? De Uz. Vivia quem? Um homem chamado Jó. Mas a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e justo e temia a quem? Ele era o quê? Justo. Mas nem Jó sabia o quanto ele era justo. O pior nível de um filho de Deus é não conhecer a sua identidade de filho. E na hora que você tropeça por algum motivo, você não entender que você é justo o suficiente para Deus te perdoar e te justificar, porque o nome de Jesus fez isso na cruz. Mas a Bíblia diz aqui que Deus disse que ele era justo. Mas ele indaga com os amigos e diz: ei, ele diz o quê? Ele diz, então Jó responde: bem sei que isto é verdade. Ou seja, tudo que você está falando, eu sei que está acontecendo. Mas como pode? O que é que eles estavam falando? Mal de Deus. Que tentando tirar de Jó alguma incredulidade. Algo que rompesse ali naquele momento. Mas ele começa a ouvir. Sabe que às vezes nós precisamos entender que nem todo mundo pode estar próximo a nós? Porque ele não tem a mesma fé. Veja que os amigos aqui começou a testar a fé de Jó. E Jó, quase caindo, disse: ei, bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Jó começa aqui, amados, a justificar para os amigos. Mas no 3, a Bíblia diz que Jó começa a falar, ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar uma vez em 1000. Sabemos que é mentira. Sabemos que aqui é uma meia-verdade. Um dia, Abraão precisou livrar Ló do fogo e do enxofre. E Deus o escutou. Ele chegou com um argumento. Mas o desespero, amados, faz com que falamos coisas de Deus que não é real. Porque nós não conhecemos de fato o atributo dele, biblicamente falando. Pegamos o nosso cenário e depositamos em Deus toda a culpa. E no 4 ele diz: sua sabedoria, verdade, é profunda, seu poder é imenso. Aí aonde ele chega e diz: quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Ou seja, ele declara um Deus mau. Aí no 5 ele diz: ele transporta montanhas sem que elas saibam. E em sua ira põe-a de cabeça para baixo, sacode a terra e tira do lugar. E faz suas colunas tremerem. Aqui ele se refere a terremotos, amados. Veja como Jó descreve Deus aqui nesse versículo. Que Deus, com a sua ira, só por estar irado, ele pega e começa a jogar terremoto para destruir a sua própria criação. Vamos continuar. E no 7 ele diz: fala com o sol e ele não brilha.
ele veda, esconde a luz das estrelas. Se refere o quê? A eclipse. Se ele tivesse a oportunidade de estudar astronomia, ele ia entender que isso aqui é um percurso natural que envolve o Sol e a Terra, e por isso dá aquela escuridão. Mas, amados, até isso, ele estava colocando como desculpas. E no 10 ele diz, realiza maravilhas, glória a Deus. Ele está falando algo bom de Deus. Realiza maravilhas que não pode prescrutar, milagres incontáveis. Veja que nesse desespero, né, ele estava lá, amados, a Bíblia diz que ele pegava o caco e ele se rasgava de tanta coceira. A carne viva. Eu sei que ele estava numa situação difícil. Por isso que essa matéria, amados, ela tira você, sabe, das desculpas. E torna assim um homem e uma mulher cheio de fé. Veja que aqui uma hora ele diz, né? Que Deus, ele sacode a terra, que a ira de Deus é tão grande. Aí daqui a pouco ele começa a dizer que Deus realiza milagres. Aí no 11, é a pressão do sofrimento, né? Porque na verdade aqui Jó não sabia quem Deus era. Você sabia disso? Ele não sabia. No 11 ele diz, quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazeis? Aí no 13, Deus não refreia a sua ira, até o sequite de Rabi, até isso ele culpou a Deus. Encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria capaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia no meu juízo. Em outras palavras, ele está falando, sabe o quê? Eu não sei o que estou passando, mas uma coisa eu sei. Eu sou inocente. Não estava dizendo outra coisa. No 16 ele diz, mesmo que eu o chamasse e ele respondesse, não creio que ele me daria ouvidos. Amados, isso aqui não existe. O que é que diz em Salmo 116? Quem lembra? 116, 2. Que os ouvidos de Deus, que os ouvidos do Senhor estão em quê? Inclinados. Para o quê? Para ouvir você, meu filho. Deus, ele não esquece. Deus é bom. Aleluia. Aí vai para o 9:17, ele diz, ele me esmagaria. Aqui, para mim, é o pior terrorismo que ele conta de Deus, é essa parte. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engorfaria em agruras, né? Aí no 19 diz, se questão de força, ele é poderoso, verdade. E se é questão de justiça, quem o intimidará? Mesmo sendo eu inocente, de novo, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Em outras palavras, ele quer dizer, não importa o que eu sou, Deus vai dizer que eu não sou. Isso era todo o argumento que ele estava aqui tentando, sabe? Se auto se defender, porque não é assim. Estamos na igreja, trabalhamos nos departamentos, cuidamos de tanta coisa. Aí uma hora está no DI, outra hora a gente está em um lugar e faz uma coisa e faz outra. Só basta algo acontecer, primeira coisa que os parentes fazem, e tu não é crente? Aí nessa hora você tem que bater nos peitos, meu filho, e dizer, eu sou crente. Até debaixo d'água, e ele é meu pai. Eu não sei o teu pai, mas o meu é bom. Não é essa coisinha que vai me parar. Não é esse cenário que vai me parar. Mas só que ele começou aqui no 20, aí no 9:21 ele continua. Quanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Aí começa. Isso daqui a pouco, meu filho, para tirar a vida no instante. Começa a desprezar. E a Bíblia diz que ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, desde o ventre da nossa mãe. Por isso que o aborto é pecado.
Por isso que nós não podemos votar em quem é a favor do aborto. Dá um glória a Deus, um aleluia. Eu estou no meio de crente e sei que eles ensinam isso aqui. E no 22 ele diz, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba e despreza dos inocentes. Ou seja, qualquer coisa natural, como um enchente, ele começa o quê? A zombar. Na palavra nordestina, a mangar. A dizer, eu acho é tome. Você acha que esse Deus que nós conhecemos, que toda boa dádiva, todo o perfeito vem dele, ele vai fazer isso? Graças a Deus que eu estou com uma igreja que entende que Deus é bom. Aí no 24 ele diz, quando um país cai nas mãos dos ímpios, aí é onde chega. Ele vem dos olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem então? Diga, sou eu. Se o teu país caiu na mão de um ímpio, a culpa foi sua, meu filho. É porque eu não posso tocar e eu não sei até que nível eu posso chegar, mas eu vim dar aula, deixa eu ficar quieta. Mas é interessante. Tudo que está acontecendo no nosso país, pode ter certeza, é espiritual. E você não vai resolver brigando nem no braço. Confesso que eu fiz uns dias esses dias, porque ninguém aguenta. Desculpa a palavra, até mula. Não dá para aguentar. Mas graças a Deus que a gente tem a palavra, né? A gente combate com a palavra, na oração. Mas você não pode culpar a Deus. Ele aqui estava culpando a Deus até para os governantes que estavam governando ruim. Está aí Saul, é um exemplo melhor que nós podemos ter. Deus não queria, mas o povo queria. E se o povo quer, bota na cadeira de autoridade. De tanta insistência. Amém, amados? Então, o que é que a gente vê aqui, nesse versículo, né? Até o 24, ele começa aqui, diante das pressões, né? Quando não conhecemos, ele de fato não conhecia Deus como deveria, mas nós conhecemos, nós temos o Espírito Santo de Deus que conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus. Amém? Então, ele teve as perguntas dele aqui, mas eu vou ver se eu adianto aqui. E quando nós estamos na situação mais ou menos parecida com Jó, infelizmente essas lamentações vêm, né? Dizimo, oferto, eu faço isso, eu faço aquilo outro. O que é que está havendo? O povo diz que é curado, que é sarado, eu estou assim. Amados, pode ter certeza. Eu fui diagnosticada com um fígado no último grau. Não foi, Madalena? E o médico disse, na minha cara, não tem mais jeito. Eu digo, quem tem mais jeito é o diabo. Mas aqui Deus tem a reposição. O que é que eu preciso fazer? Ele disse, agora mais nada. Procure um especialista. Eu digo, está repreendido, diabo, em nome de Jesus. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na terra. Amados, eu usei a palavra. E daqui a pouco, fui para outro médico. Aí fui com Madalena. Aí ele disse, não, minha filha, não é assim não. Você precisa só cortar algumas coisas. Se cuide. Amados, eu estava com obesidade 2. Aí Deus está onde? Deus está no mesmo lugar. O meu juízo que não foi perfeito. Comi o que eu queria. Eu fui dona de passaporte. Tem gente que come mais maionese do que o sanduíche. Amados, é 3 ovos para 1 litro de óleo. Quando você bota maionese, você está comendo é óleo. E toma gordura no fígado. Tome chocolate para dormir. E o médico disse, toda vez que você lembrar das coisas boas, você vai lembrar do que eu vou lhe dizer. Ainda há tempo. Diga para o seu irmão, ainda tem tempo, meu filho, para mudar de vida. Então não fica, a gente fica assim, não é Deus quem é? Amém? Então essas perguntas são muito parecidas, gasta mais do que tem, e daqui a pouco está perguntando, e aí, pai, eu não dizia meu oferto? Mas toda boa dádiva vem dele, viu? E multiplicação também, de bens, quem crê nisso? Então o que é que nós vimos até aqui? Que Jó acusa Deus, e os 3 amigos Elifaz, Bildade acusa Jó, amém? Por isso que é importante sermos bem informados e ler a Bíblia, amém? Para o quê? Para trazer
entendimento. Por isso que, graças a Deus, nós temos essa oportunidade de ter aulas demonstrativas de rema como essa. Porque gera um entendimento. Agora imagina você na sala de aula, segunda, quarta e sexta-feira. Meu Deus, 2 horas. Parece um peso, mas eu vou te dizer, quando acaba, quem fez o rema vai dizer, não é? Valeu a pena. Como valeu a pena? Meu Deus, eu fui liberta de tantas coisas, amados. Vale a pena. Amém? Então precisamos fazer o rema para conhecer os atributos de Deus. Amém? Então Jó passou a acusar por todas as suas perdas, mas no meio das queixas, aí veio o aluno do rema, Eliú, que é o 4º amigo de Jó. Eu gosto desse cara. Vai lá para Jó 32:1. Então, graças a Deus, se levantou alguém, amém? E veja o quanto ele estava invocado, no meio, só sentado. Se você entender e começar a estudar, essa vai ser a sua tarefa de casa. Estuda o livro de Jó. Você vai parar de pegar suas queixas, sabe? Porque às vezes a gente está reclamando, está murmurando. E diga para o seu irmão, murmurar é pecado. Tenha um coração agradecido. Aí veja aqui, 32:1. A Bíblia diz, então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Elifaz, Bildade e Zafar. Aí no 2, mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. E no 3 a Bíblia diz que também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó. E mesmo assim o tinham condenado. E no 4 a Bíblia diz que Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque ele era mais velho que ele. E por respeito nós percebemos que ele ficou calado ali só escutando. No 5, mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Diga, indignou-se. Por isso que essa ministração eu coloco como o tema, em defesa do caráter de Deus. Porque observa o que é que ele diz. Eu acho tremendo. No 6. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou, eu sou jovem. É uma vergonha. Quando eu vejo ele dizer assim, eu não queria estar na pele do Jó nem dos amigos. Eu sou jovem. Eu não tenho tanta experiência como vocês. Por isso tive receio e não ousei a dizer-lhe o que eu sei. Como é bom saber que é Deus. Oh, meu Deus. Os que têm idade é que devem falar. Pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento e o sopro de Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz no 9, não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idades que entendem o que é certo. Por isso digo, escuta-me também e eu vou dizer o que eu sei. Eita! Eita autoridade de poder, amém, amados? Então, aqui a ira, né, de tanta pressão se levantou ele, trazendo entendimento. E vindo uma revelação poderosa para Jó. Aí no 36:1, disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente, ou seja, eu acredito que eles não deixaram ele falar por ser jovem. Aí ele disse, espera aí, eu quero só mais um pouco da sua atenção. Em outras palavras, da sua educação, escuta o que eu vou dizer, escuta o que eu sei. Por isso que é importante, quando a gente estiver na roda dos escarnecedores, o bom é que você não esteja, porque eu evito, não vai me edificar em nada. Por mais que seja minha família, eu prefiro eles lá tomando cachaça e eu em casa lendo a Bíblia. Eu não faço gosto de ninguém. Minha casa é consagrada ao Senhor, meu carro é consagrado ao Senhor. Eu não boto música do mundo. Eu não fico na bebedice. Porque eu não vou escutar coisas que me agradam do meu Deus. Eles vão zombar e zombam. Eu, pelo menos, tenho uma família que adora zombar.
Então, eu amo de longe. Até eles se converterem. E disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e eu lhe mostrarei o que se pode dizer, mas verdades em defesa de quê? Por isso que eu digo, defesa de caráter de Deus, que ele está defendendo. Eu tive um pai íntegro. Ele era um bom prostituto. Gostava de mulher, era o defeito dele. Não podia ver uma bonitinha, novinha, que ele queria, não tinha para onde, era Madalena. Mas ele tinha um caráter íntegro, amado, sobre comprar e pagar. E se alguém chegasse para mim e dissesse, teu pai é um veaco, eu ia me levantar, não diga isso não, porque ele eu conheço. Eu defenderia ele na hora, foi isso que Eliú fez. Ou você deixaria alguém falar do seu pai, da sua esposa, de alguém que você conhece intimamente? Foi isso que Eliú fez. E ele disse, se você for paciente, e se der, eu vou falar quem é Deus. Era para você estar me ensinando. Afinal, Jó, você falou tão bem de Deus. Não é assim com a gente? Falamos tão bem de Deus, mas quando as pressões chegam, acabou. Cadê Deus? Desistimos, fácil. Mas diga, mas essa noite, eu mudo toda a concepção. Jamais eu vou desistir dessa igreja, do departamento e principalmente de Jesus. Porque ele é o seu maior exemplo. Amém? Vamos continuar no 36:13. Vem de longe o meu conhecimento. Não é o que vocês estão conversando aqui, não. Foi isso que ele quis dizer. Atribuirei justiça ao meu Criador. Em outras palavras, eu não vou permitir que você fale assim do meu Deus. Que tremendo, né? Aí no 4 ele diz: não tenha dúvida de que minhas palavras não são falsas. Quem está com você, olha aqui, meu Deus do céu, que autoridade. Você está vendo o que ele está dizendo aí? Quem está com você, Jó, é a perfeição no conhecimento. Você acha que ele tinha a perfeição do conhecimento? Não, amados, ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Quem falou foi o Espírito Santo. A glória a Deus. Quem falou ali foi o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo estava lá. Rapaz, quando tiver a oportunidade, eu vou ter que defender quem eu conheço de verdade desde o começo do mundo. Nenhum profeta, amados, conheceu Deus desde o começo do mundo. O único que tem autoridade para falar de Deus, diga, é Jesus. É o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. E nenhum profeta tinha revelação. Por isso que você tem que ler o Novo Testamento para você entender quais são os caráteres e o atributo de Deus. Porque se você esperar pelos profetas, eles só vão revelar, sabe qual? Os seus cenários, as coisas que aconteceu. Por isso que ele tinha vários nomes. Quando ele era um Deus, era Deus de paz. Quem está entendendo? Aleluia. Sabe, aí aqui no 5, no mesmo capítulo 36, né, que a gente está? No 5, veja que ele começa a dar da veia de Jó. Eu achei tremendo isso. Ele diz, Deus é poderoso, mas não despreza os homens. Ele é poderoso e firme em seus propósitos. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Eita! Não tira os seus olhos dos justos. Ele coloca no trono com os reis e exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos, firmemente com as cordas da aflição, ele lhe dirá o que fizeram. Então, contra a arrogância. Deixa eu ver se eu puxo mais aqui, porque eu acho que é o óculos que está dando lá. E no 10 diz, ele os fará ouvir a correção e lhe ordenará que se arrependam do mal que praticam. Aí no 11 diz, se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim
dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Prosperidade está, minha filha, na tua vida, está te acompanhando, meu filho. É o que ele está dizendo aqui. Alguma coisa aconteceu, Jó. Mas pode ter certeza, não é Deus. E ele vai tirar você dessa aflição. Em outras palavras, ele disse isso. Mas sabe, amados, é uma coisa que você precisa entender, e que o Rema, ele trabalha bem nisso. Que a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas através do Espírito Santo. Então, existem várias pessoas que falam nela. Nós percebemos aqui que nós ouvimos a voz dos amigos, as queixas de Jó, e agora a defesa de Eliú. Foi ou não foi? Mas sabe que Deus também fala? Dê glória a Deus. E Senhor, lá do trono, ele responde a Jó, no Jó 38. Estou já finalizando. 38:1 diz: então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade. Aí eu fico imaginando o barulho que estava naquela hora. Um falando, o outro falando. E Deus, pá, imagina a voz dele. Cala todo mundo agora que eu vou falar. Eu imagino assim, sabe? Eu não sei você, mas eu viajo na palavra. Começa a ouvir, imagina até eu lá sentada ouvindo. É assim que você lê a Bíblia? Ou só sou eu? Então, o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse ele. Essa é tremendo, vai lá no 2. Quem é esse que aborrece os meus conselhos com palavras sem conhecimento? Ele está perguntando a Jó, quem és tu? Tu está falando coisas que tu não conhece de mim. Oh, aleluia. Aí, eu estou no 4. No 2, né? Aí no 3. Prepara-se para de murmurar, em outras palavras. Prepara-se como um simples homem. Desce, Jó. Seja mais humilde. E sabe o que é humildade? Não é viver na pobreza. É entender quem habita dentro de você. E que essa palavra tanto nos aconselha como ela nos exorta. Então você precisa ser humilde. Então você vai ser humilde agora, como um simples homem. Chega. Talvez você era um manda-chuva daqui. Agora você está aí nessa situação. E é assim que você me coloca como Deus para os seus amigos? Aleluia. Vou fazer-lhe perguntas e você vai me responder. Eita, no 4 ele diz. No 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Ele estava no começo? A Bíblia diz que era quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não estava. Para conhecer a Deus. Para falar do caráter, dos atributos de Deus. Aí no 5 ele diz, quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Meu Deus, porque se você olhar o mundo, ele é perfeito. Aí ele está dizendo, me conta, porque a geografia não consegue medir o oceano tanto. Erra até quando vai vir chuva, às vezes não vem assim. Então quem é você, Jó? Me diz como foi feito tudo isso. Você não sabe tanto. Aí no 6. E as suas bases? Sobre o que foram postas? Quem colocou sua pedra de esquina? Aí no 7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, se alegravam com todos os meus feitos. E aí vai, amados, vai lendo, lá em casa, Jó. Até o 41 você vai encontrar um monte de coisas que Deus começa a falar para Jó. Aleluia. Deus mostrando a Jó que ele não sabia quem Deus era. Tem essa chance hoje à noite, antes de dormir, começa a ler, porque aqui não vai dar tempo. Glória a Deus por isso. Não podemos, amados, sabe, como Jó fez, tornar Deus mau. Baseado nas nossas próprias experiências.
Eu perdi pai e mãe em acidente, mas eu não tinha o conhecimento dessa palavra. Mas muitos eu ouvi, Deus, por que você fez isso? Eu digo, Deus não fez isso não, e eu não tinha conhecimento dessa palavra. Porque eu não acredito num Deus mau, eu acredito num Deus bom. Eu não acredito que um Deus que me bota à prova. Eu não acredito. Só para mim entender que Ele é Deus, eu não faço isso com meus filhos. Aí a Bíblia diz que um pai natural não traz coisas boas para os filhos. Imagina Deus. Eu não desejaria nunca. Um câncer para Amsterdã, para ele reconhecer que eu sou a mãe. Nunca, em nome de Jesus. Imagina Deus, que toda boa dádiva vem dele. E não tem sombra de variação. Ele é bom e é bom e é bom, em todo tempo Ele é bom. Amém? Então ouvimos aqui o Senhor trazendo para Jó uma instrução. Mas sabe que Jó, ele escutou? Amados, muitos escutaram aqui essa instrução. E vai acontecer algumas pressões, mas você está profetizando, não precisa. O mundo, a Bíblia diz que vem o quê? Aflições. Mas o que é que a gente precisa? Ter bom ânimo. Amém? Aí veja que Jó, ele fala aqui também. Vá para Jó 42, 12. 42, 2. Jó 42, 2 diz. Eu acho lindo esse reconhecimento, porque, amados, precisamos reconhecer. Na hora da pressão, precisamos reconhecer. Sei que podes fazer todas as coisas. Já mudou o discurso de Jó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora é um verdadeiro filho de Deus falando. Aí no 13 ele diz, tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Reconheceu, é humildade isso. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O problema de Jó esse tempo todo era falta de conhecimento. O que é que diz em Oséias? Quem lembra? 4, 6. O meu povo... Vamos, igreja. O meu povo... Era o que estava acontecendo com Jó. Mas no 4, a Bíblia diz que ele reconhecendo os atributos de Deus, ele diz, tu dissestes, agora escuta. O bom que ele escutou. E eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Aí ele vai dizer, olha o reconhecimento no 5. Meus ouvidos, Senhor. Os meus ouvidos, Senhor, já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te verem. Amados, estar aqui só ouvindo é muito bom. Vai lhe dar segurança, por isso que é importante congregar. Jesus congregava todos os dias. Por isso que quando ele foi confrontado pelo diabo, ele usava a palavra. Está escrito o diabo. Então isso que nós estamos fazendo aqui, amados, é bíblico, nós estamos congregando, mas você precisa abrir as escrituras em casa. Para não só ouvir um ministro falar, mas você com Deus, ouvi-lo falar. O que é que vai trazer, Maísa? É ouvir a Deus, a intimidade, meu filho. Acho tão bonito quando o povo diz, Deus falou. E por que não está falando com você? E ele reconhece, ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora, em outras palavras, ele está dizendo, ninguém me engana mais. Eu posso passar por qualquer situação, mas eu sei os teus atributos. Porque agora, Deus, foram os meus olhos que te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó da cinza. Diga para o seu irmão, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus não só de ouvir falar, diga para Ele. Mas tem intimidade com Ele.
Aí eu te pergunto, você ainda vai cantar a música do Jó? Sabe que música do Jó? Deus te deu. Ainda bem que eu não tenho voz. Eu falo como pastor, vocês correm tudinho. Deus tirou. Bendito, é lindo, né? Romântico. Passa a ser até poético, né? Bendito seja o nosso meu amado, o que ele dá, ele não toma, não. Graças a Deus. O que ele dá, ele não toma. Existem coisas que Deus já falou a seu respeito. E aí se agarra a essa fala dele, não de pessoas. Pessoas não podem frustrar, amados, sabe, o teu chamado. O que Deus mandou você fazer por esse tempo. Não é uma pandemia que aconteceu. Amados, entenda algo. Em nenhum momento essa pandemia me provocou medo. Pelo contrário. Me deu mais desejo de ir para a rua e impor as mãos sobre os enfermos. Porque o meu Jesus e o seu Jesus, quando ia para a rua, ele não pegava a lepra, ele curava a lepra. O povo com medo. E toma em Globo Lixo. Graças a Deus, 19 anos que essa Globo Lixo não entra na minha vida. Graças a Deus. Eu me converti dela. E as notícias para mim, era o que a palavra me dizia. Você é curada, você é sarada, você vai impor as mãos sobre os enfermos. Amados, pessoas pegaram, eu peguei 2 vezes. Maísa, como é que você ficou? Queria dar e eu não deixava. Da falta de ar. Ele me deu vida porque eu vou ficar sem ar. E eu ficava. Quantas pessoas devem ter pego? Mas eu te pergunto, tu morreu? Pergunta ao teu irmão, tu morreu? Se tu morresse, tu não estava aqui. A carne, né? Porque o seu espírito, amado, já está vivo há muito tempo. Já viu morto morrer? O povo com medo, digo, amado, já sou morta, graças a Deus. Para essa vida eu já morri faz tempo, eu não tenho medo da morte. Agora, se você me perguntar, Maísa, você quer morrer? Não, quero não, meu filho. Agora para quê? Vou deixar meu galego importado? Vou nunca. Não é, Carl? O mil, deixo nada. Tenho filhos, agora fui vovó, quero nada. Amados, não tenha pressa, deixa a igreja ser arrebatada junta. Você tem muito o que fazer. Você ainda pode defender muito a Deus. Mostrar que toda essa situação que está acontecendo, todo esse cenário, ele não tem culpa, ele fez tudo perfeito. Ele dividiu tudo direitinho. O problema é que a gente pega e vai tomando posse, sabe, da natureza, e a natureza vai querer o lugar dela de volta. Aí quando dá enchente, infelizmente, o que é que acontece? Aí vamos culpar Deus? Diga não. Diga não. Amém? Então, o que é que nós percebemos agora? 1 minuto, graças a Deus, estou finalizando. Que Jó, por falta de conhecimento, de revelação, ele começou a trazer um Deus segundo o que ele estava vivendo. Então, amado, se sua vida não está tão boa quanto você quer, a Bíblia diz, confia nele. Que ele vai fazer infinitamente mais. Além do que você pensa. Além do que você deseja. Segundo o poder que já operava nele e trouxe para nós. Está dentro de nós. Diga para o seu irmão, é segundo o poder que opera em você. Está dentro de você. Quem foi edificado essa noite?